Muito bem, então, boa tarde aos participantes do primeiro colóquio Educação Musical em Debate. Este que é um evento promovido pelos professores de estágio curricular supervisionado do curso de licenciatura em música, aqui da UEPG, que tem o apoio do colegiado em música e da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da universidade. Nossos encontros, eles estão sendo realizados desde o dia 2 de setembro, e esse evento ele vai se estender até dezembro desse ano, com convidados na área de educação e educação musical. E vale lembrar que esses encontros eles ficarão disponíveis no canal do projeto Universidade Escola, no YouTube. Hoje, a frequência dos participantes e o chat está sendo computada pela professora Regina Story, para quem eu passo a palavra. Regina. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, seguindo o nosso último encontro, em relação ao uso do chat. Primeiro, quero pedir para que vocês registrem a presença de vocês com o nome completo e o e-mail registrado no ato da inscrição, tá? É assim que a gente vai fazer o cômputo da presença de vocês para certificação posterior. Vocês também podem usar o chat para registrar suas perguntas, para que elas sejam feitas por mim, para a nossa convidada, a professora Marisa, ou vocês também podem fazer a inscrição de vocês no chat, colocando a inscrição e o nome. Estou dizendo para colocar o nome, porque às vezes o nome de usuário é diferente do nome de vocês, o nome com o qual vocês logaram. Então, coloca o nome, e aí eu vou controlar os inscritos e transferir daí a palavra para vocês no momento adequado. Vocês também podem utilizar o chat para fazer comentários sobre a fala da professora Marisa, também sobre as intervenções todas. Então, uma boa programação, uma boa tarde para todos nós. Legal, obrigado, professora Regina. E hoje a liberação de entrada na sala está sendo realizada pela professora Georgiana Vendrame, que está aí no vídeo também para vocês. E a nossa convidada de hoje é a professora Marisa Fonterrada, que vai falar com a gente sobre música e linguagem, possíveis caminhos para a educação musical. A professora Marisa, ela é livre docente em técnicas de musicalização pela Unesp, doutora em antropologia e mestre em psicologia da educação pela PUC, São Paulo, bacharel em música pelo Instituto Musical de São Paulo. Ela é docente no Instituto de Artes da Unesp e foi sua diretora entre 2000 e 2004. Foi diretora da Escola Municipal de Música de São Paulo, de 77 a 85, criadora da EMIA, a Escola Municipal de Iniciação Artística, e responsável pela instalação e funcionamento da ETEC de Artes, Centro Paula Souza, em São Paulo, entre 2008 e 2009. Autora de livros e artigos sobre música, educação musical e ecologia acústica, tradutora de Murray Schafer desde 1991. Suas últimas traduções foram Ouvir Cantar, em 2018, e Vozes da Tirania, Templos do Silêncio, 2019, ambas lançados pela editora Unesp. Ela é membro do FLADEM, o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, no Brasil, e do WFAE, o The World Forum of Acoustic Ecology, da ABEM, a Associação Brasileira de Educação Musical, e do The Wolf Project, do Canadá. Ela teve participação também no projeto Caminhos Sonoros de Mariporã, entre 2017 e 2014, coordena o coral da Unesp, foi coordenadora do coral da Unesp em 2000 e 2004, e do projeto Educação Musical pela Voz, na Unesp, entre 89 e 2013. Também é a coordenadora do GPEM, o Grupo de Pesquisa e Educação Musical do Instituto de Artes da Unesp. Seja bem-vinda, professora Marisa. Um grande prazer recebê-la aqui. Marisa, o seu microfone está fechado. Desculpe, esqueci. Eu agradeço muito o convite, estou muito contente de estar aqui com vocês
E queria dizer que o Tiago foi me orientando no mestrado dele, faz bastante tempo já, né, Tiago? E então a gente, desde aquela época, trabalhou muito bem junto, pelo menos eu acho que sim. Ele nunca externou que não estava bom, eu achei que estava ótimo. Eu também. E ele fez um trabalho muito lindo no mestrado. E eu só queria apontar que quando o Tiago... Posso contar uma historinha sua, Tiago? Claro. Eu juro que eu não vou ser indiscreta. Claro. É que quando o Tiago chegou, ele queria fazer um projeto que valia um doutorado, porque ele queria fazer uma comparação entre o trabalho do Schaeffer e o trabalho do Saviani, né? Era isso? E daí eu desiludi um pouco, eu falei assim, Tiago, não dá, né? Mestrado, 2 anos, tal. Ele acabou ficando com o Schaeffer, mas a ideia dele continuou e ele foi para o doutorado noutra, quer dizer, na mesma universidade, mas noutra escola, para fazer a parte de educação. E eu acho que isso foi uma decisão muito sábia, porque ele ficou com as duas partes, a parte de música, a parte de educação, que é o que a educação musical precisa para andar. Então, estou muito contente de saber que o Tiago está aí com vocês, liderando um monte de coisa e colaborando com os colegas e com os alunos, né? Bom, mas eu não vim aqui para falar do Tiago, então vou encerrar a minha conversa a respeito do Tiago e vamos já falar do nosso assunto. Eu vou pedir para o Tiago colocar uma tela aí do PowerPoint, só para a gente ter um roteirinho e eu poder ir contando um pouco para vocês as coisas que eu pensei, por que eu escolhi esse recorte, né? Porque eu podia falar de N coisas diferentes, mas esse é o recorte de hoje, que é música e linguagem, possíveis caminhos para a educação musical. Então, podemos mudar para o outro, Tiago, por favor? Primeiro um planinho, só para vocês saberem como que eu organizei esta fala. E vamos lá. Primeiro, vou começar falando de alguns mitos que explicam a origem da música e as suas implicações no modo de entendê-la, né? Eu podia lançar mão de N mitos, que o mundo inteiro tem mitos sobre isso, mas escolhi 2 mitos gregos que são até mais conhecidos na nossa cultura, né? E dessa coisa do mito, eu vou passar para essa questão, que é uma das questões importantes. Será que música é linguagem? Porque esse é um assunto que não é pacífico. Eu tenho colegas que afirmam peremptoriamente que música não é linguagem. E outros que afirmam com a mesma convicção que música é linguagem. Então, eu queria me enveredar um pouco por esse campo. Vou passar pela posição de Guido Stefani, que é um filósofo e músico italiano, que faleceu há poucos anos, agora, eu não me lembro a data, mas acho que foi 2012, por aí. Ele é muito importante em toda a parte, tanto de pensar na música, como também na questão da musicoterapia, que ele é muito envolvido com musicoterapia, mas os textos dele não são muito conhecidos no Brasil, embora haja obras traduzidas, ele parece que não pegou muito, assim, pouca gente sabe de quem é o Guido Stefani. E eu estou trazendo o Guido Stefani por causa da peculiar maneira com a qual ele entende música e linguagem. Depois eu conto melhor sobre isso. E isso me leva a definir linguagem, que para a gente prosseguir nessa conversa, a gente tem que saber o que a gente entende por linguagem, né? Porque pode ser uma coisa tão ampla que cabe qualquer coisa dentro dela. E vou destacar a concepção fenomenológica de linguagem, que é uma maneira especial de olhar a linguagem a partir de quem fala. E daí eu vou entrar no música e linguagem, vou falar um pouco das contribuições da psicologia cognitiva, que já é uma coisa mais recente, para não ficar sempre lá atrás, né? E vou trazer alguns exemplos musicais sobre isso e vou terminar com algumas recomendações gerais aos estudantes de licenciatura. Já vou dizer para vocês que são recomendações de ordem muito geral, porque eu não conheço vocês, eu não sei aonde que vocês vão exercer a sua profissão ou aonde vocês já estão trabalhando, mesmo que antes de formados, ou como aulas particulares, ou como estágios, né? Não me compete falar sobre essas questões, mas os professores e vocês, sim, fazem isso. Então, esse é o meu plano e vamos, então, adiante. Por favor, Tiago. Eu vou começar falando de 2 mitos sobre a origem da música.
O primeiro é o mito de Hermes e Apolo, e o segundo é o mito da Medusa. No mito de Hermes e Apolo, conta-se que Hermes estava caminhando, certa vez, pela praia, quando ele encontrou uma carapaça de tartaruga. Ele levou essa carapaça com ele e ele teve a ideia de fixar algumas tripas de carneiro que ele tinha, com diferentes graus de tensão, colocou e estava criada a lira. Então, o Hermes é o criador da lira no mito grego. E depois, mais tarde, o Hermes, acho que, não sei se vocês se lembram disso, mas o Hermes é irmão de Apolo, né? O Hermes é o que, na mitologia romana, é chamado de Mercúrio. Então, o Hermes deu a lira para o Apolo. Então, por isso que o Apolo sempre tem a figura da lira, ele ganhou do Hermes. E, em troca, ele deu para o Hermes o caduceu, que eu não sei se todo mundo sabe o que é, vou falar, quem souber, não tem importância, ouve de novo. É aquela varinha que tem duas cobras que fazem assim, ó, como minhas mãos estão fazendo agora, e que é o símbolo da medicina, porque tem o equilíbrio das forças opostas que se entrelaçam. Esse é o símbolo do caduceu. Mas eu não vou falar do caduceu. A gente vai se fixar nessa maneira de entender a música, quer dizer, uma propriedade física, né? Eu fixo cordas num instrumento de ressonância, que é a carapaça, e tiro o som daí. Esse é o mito que explica a origem da música. O mito da Medusa é completamente outro. Eu não sei se todos sabem da Medusa, mas a Medusa é uma figura muito conhecida na mitologia, né? É uma das górgonas. E ela era terrível, uma praga enorme, porque ela tinha o poder de paralisar as pessoas. Ela olhava, quem olhasse para ela ficava paralisado. Então, ela era invencível. E o Perseu, que foi quem conseguiu acabar com a Medusa, ele matou a Medusa, ele se serviu de um espelho para ver onde ela estava, sem olhar diretamente para ela. Então, localizando a imagem dela no espelho, ele conseguiu matá-la. Mas esse não é o mito que explica a origem da música. O que explica é o que vem depois. A Medusa tinha duas irmãs, e as irmãs, quando souberam da morte, vieram até ela. E ficaram tão tristes, tão tristes, tão tristes, que começaram a entoar uma lamúria, que os gregos chamavam de nomos, e entoando aquilo lá, surgiu a música. Então, nessa explicação, a música é resultado da emoção, ela é expressão de emoções. Na primeira, ela é fruto do conhecimento. Então, pode mudar, por favor, Tiago. Pode mudar, Tiago? Acho que o Thiago não está ouvindo por causa da mudança de áudio que ele fez, né? Por causa do vídeo, já avisa aí. Você faz isso, então? Eu vou falando para vocês enquanto isso, mas eu gostaria que vocês visualizassem, mas tudo bem, eu vou falando. Essas duas maneiras de entender a música continuaram no correr da história a acompanhar a prática musical. Então, ora, a música é prioritariamente entendida como fruto da emoção, ora, ela é entendida como resultado da reflexão, do conhecimento das propriedades do som. E isso foi indo pelo correr da história, hora um, hora outro, hora um, hora outro, né? Assim, bem grosseiramente, na Idade Média prevalecia a emoção, porque a música servia para fazer contato com Deus. Na Renascença, predomina o conhecimento, porque é a época em que a sociedade está toda querendo se afirmar como homem, não como um vassalo de Deus, e o conhecimento é a coisa predominante. No Barroco, outra vez a emoção parece que aparece mais, misturada com coisas de conhecimento também. No romantismo alemão, no iluminismo, a emoção vem de novo. E depois, em seguida, outra vez o conhecimento que vem. Desculpa, travou aqui o meu computador, né? E eu estava
compartilhando o slide. A gente percebeu. Imaginei. Então, desculpa, retornando aqui então, para eu me organizar. Você já muda para o seguinte e logo depois eu já vou mudar para o outro, porque eu já adiantei um pouquinho, mas eu queria que eles vissem a tela. Perfeito. Um minutinho. É a luta entre a tecnologia, que é o conhecimento do Hermes, com a emoção que nós estamos sentindo porque não conseguimos seguir. Tiago, você está me ouvindo? Tiago, você está me ouvindo? Está travado de novo, Tiago. Eu vou sugerir Desculpa, uma coisa. agora foi o compartilhamento? Agora? Foi, mas ele não sai da tela do Hermes. Então, agora foi. Agora tá foi. Bom. Então, é nessa tela agora? É nessa. Mas eu já falei um pouquinho disso, então você vai mudar rápido. Eu só vou ler com eles o que eu escrevi, mas a gente já falou disso. Que na versão de Hermes e Apolo, a música é produto da atividade científica, lida com propriedades físicas do som, com as suas formas de organização. E na versão do mito da Medusa e das suas irmãs, a música é a expressão dos sentimentos. Forma versus sentimento. A duplicidade persiste. Pode mudar, Tiago. Então, esses dois modos de entender a música, eu também já falei um pouco, mas eu acho que tem mais coisa para falar que eu não disse. Que no correr dos anos, a música ora é vista de uma maneira, ora é vista de outra maneira. Ora ela é fruto da razão, ora ela é vista como expressão de sentimento. Claro que as duas coisas convivem, eu estou falando da predominância, né? No foco. E no século XIX tem um exemplo muito clássico, porque teve uma polêmica muito grande que os estudiosos de história da música todos sabem, que é a briga que envolveu o Wagner, compositor de óperas, e o Hanslick, que era um crítico musical muito conhecido, muito badalado na época, e que fazia uma oposição ferrenha ao que o Wagner pensava. Então eles ficavam brigando o tempo todo. O Hanslick é um representante do que se chama escola do formalismo, quer dizer, a música não expressa nada além dela mesma. Quer dizer, é o terreno da forma, eu tenho que construir assim, primeiro tema, segundo tema, modulação, ou eu vou escapar da tonalidade, eu vou voltar para a tonalidade, mas é tudo pensado. E o Wagner, que é um grande adepto do romantismo alemão, então muito ligado a toda aquela turma dos poetas, né, do Drugenstorm. Então, eles acreditam muito que a música é o caminho de expressão do sentimento. E daí, dos sentimentos também, das ações, também dos objetos, também dos fenômenos. Quem tem alguma familiaridade com a obra do Wagner, eu não vou ficar falando dele só agora, sabe que ele tinha uma musiquinha, vamos dizer assim, uma coisa pequenininha, que é típica de cada coisa, de modo que se você conhecesse esses cantigos, você podia ouvir a ópera sem ver, que você ia conseguir acompanhar todo o desfile de personagens, de objetos simbólicos, tudo isso que vinha vindo, dos fenômenos e tal. E eu acho que ainda hoje convivem esses dois entendimentos. Pode mudar, viu, Tiago? A gente ainda está se debatendo com isso. Então vem essa pergunta. Será que música é linguagem? Porque há músicos que acham que sim, música é linguagem. Enquanto ela mantiver uma estrutura sintática semelhante à da língua. Quem faz isso dentro de música é o período tonal.
acho que todo mundo sabe que é período tonal, né? É o período onde você tem música maior, música menor, que é a maior parte da literatura, da música erudita que a gente conhece essa, e uma boa parte da música popular nossa, brasileira, também obedece esse cânone. Então você percebe um desenvolvimento, uma ideia que começa, se desenvolve, e depois ela volta e acaba, ou então ela muda alguma coisa e passa para uma outra. Quer dizer, tem várias construções, ela é muito formal. Então, alguns músicos acham que, quando ela é feita dessa maneira, ela é, sim, uma linguagem. Agora, quando ela se desvia dessa estrutura e tem um outro tipo de organização, aí ela não pode mais ser considerada música. Então, tem uma ala que pensa assim. Pode mudar. E aí eu já comentei até do Guido Stefani, vou falar um pouquinho para eles, que ele fala exatamente isso, mas eu gostaria de esmiuçar um pouco mais, né? Para ele, tudo que eu falar nessa página, quem está falando é o Stefani, eu sou a tradutora dele, né? Tradutora aqui para vocês, não que eu seja tradutora do livro dele, que isso eu não sou. Música é linguagem apenas quando obedece a princípios da tonalidade, porque a tonalidade é discursiva e direcional. A linguagem verbal é discursiva e direcional, portanto, nessa acepção, ela é linguagem. Ele aponta, por outro lado, a presença da música na atualidade em diversas funções. Então, ela estimula, acompanha e comenta ações, ela cria clima, sabe assim, aquela coisa de música de novela, né, que cria clima, no cinema também, e ela se relaciona intensamente com outras formas de arte. E ela pode também ser veículo de manifestações de protesto, pode servir de droga, pode servir de terapia, quer dizer, ela tem muitas funções atualmente. Ela pode também ser manifestação individual ou coletiva, mas nem por isso ela é linguagem. Ela é linguagem só quando ela é discursiva e direcional. Se for uma coisa assim, só de criar clima, ou então pense em desenho animado, né? Quando o ratinho vem andando, ainda não é linguagem, apesar do ratinho estar correndo. Mas para Stefani, a música popular é linguagem, porque ela é direcional e linear. Podemos mudar de página? Então fica essa pergunta. Ele continua ainda. O dodecafonismo, para ele, é uma situação não linguística, porque você organiza os sons de acordo com uma determinada ordem que é cerebral, você organiza do seu jeito, ele serve de base para toda a sua construção, dando uma situação meio caótica que não leva a nada. A linguagem tradicional, diz ele, é golpeada em sua sintaxe total, então ela cessa de funcionar, também em seus demais níveis. Atenção, ele não está falando que a música é ruim, ele está falando que a música não é linguagem, né? Não vamos confundir as coisas. As organizações que a substituem não se estruturam em esquemas de percepção ou em convenções comuns, quer dizer, você precisa de uma outra maneira de ouvir. Mas daí eu me pergunto assim, será que isso não aconteceu sempre? Eu fiquei lembrando, quando eu ainda era estudante, que eu tomei conhecimento pela primeira vez da missa de Machot. Eu não sei se vocês já ouviram a missa de Machot, mas é a primeira missa de autor, ela foi escrita no século XV, pelo Guillaume de Machot, e ele tinha o princípio, que era da época dele, não só dele. O tenor era a voz principal, tinha 4 vozes. O tenor era a voz principal. Então, todas as vozes tinham que combinar com o tenor. O contralto tinha que combinar com o tenor do ponto de vista da consonância, quer dizer, podia usar terça, não podia usar segunda, isso para simplificar. O soprano tinha que combinar com o tenor, mesmo princípio. E o baixo tinha que combinar com o tenor, mesmo princípio. Mas elas não precisavam combinar entre si. Quer dizer, o soprano, o contralto e o baixo só se relacionavam com o tenor. Isso significa que quando você ouve, muitas vezes parece que você está ouvindo música contemporânea. Ela não tem aquela consonância. O sentido de acorde apareceu muito depois. Então, a nossa percepção vai mudando com a época. Eu não vou falar de cada mudança, porque não é esse o nosso assunto, mas é só para mostrar para vocês que você ficar fixado que o jeito de ouvir o tonal pode ser uma fragilidade, porque as coisas vão mudando e a gente fica se apegando com uma coisa que ainda está aí, ela não sumiu, ela vai ficar muito tempo, mas
que já se prevê outras formas, né, de organização. E eu pergunto também assim, mas será que isso mesmo também não acontece na linguagem verbal? Porque a linguagem verbal é desse jeito sintática e tal, compreensível, quando ela está sendo usada nessa função de comunicar. Por exemplo, eu falo para você assim, é proibido fumar nessa sala. Eu não posso falar isso de uma maneira não clara, porque senão você vai fumar na sala, né? Agora, a poesia, por exemplo, ela não tem essa preocupação. Aí, ou ela tem uma sintaxe linear, mas ela não tem sentido imediato, ela pode raiar o absurdo, às vezes, ou então ela nem se preocupa com passar mensagem nenhuma, linear, discurso racional. Ela passa um outro tipo de mensagem, que é uma mensagem artística. Então, eu trouxe 2 exemplos para vocês verem. O primeiro é uma poesia do Manuel de Barros, que diz assim, é uma poesia, é de um livrinho dele, que chama Cantigas por um Passarinho à Toa, que é a história de um passarinho que mora numa árvore na praça e ele observa o que acontece ao redor dele. Então, é o ponto de vista do passarinho que a gente está ouvindo, né? Eu escolhi o que ele fala do cachorro vira-lata, que é o cachorro que passa pela pracinha. O cachorro vira-lata queria entrar dentro de um inseto, mas a lata não deu inteira dentro do inseto. O rabo ficou de fora. A sintaxe está perfeita. Mas que sentido é esse? O cachorro quer entrar dentro do inseto, o que já seria um absurdo total, mas ele consegue quase inteiro, porque só o rabo dele que ficou de fora. Como que aconteceu isso? Não tem razão, né? Tem outra coisa, mas não é razão. E vamos então para o outro slide, que tem um outro exemplo, que é uma poesia do Augusto de Campos. Eu vou ler para vocês. Eu posso ler de várias maneiras, eu escolhi uma maneira de ler. Com som, cantem, contem, tensão, também, tom, bem, sem som. Quer dizer, todo o pessoal da poesia concreta trabalha com sonoridades, é muito mais música do que linguagem. Então, é um terreno que um perpassa o outro. Dá uma olhada, todas as palavrinhas que ele escreveu aqui são monossilábicas, todas são nasais, porque ele tem sempre M ou N no final, com uma exceção que é o são, mas o são também é nasal, né? Que só o português que tem, né? São. Então você tem com som, cantem, contem, tensão, também, bem, sem som. Se você ler numa diagonal, da esquerda para a direita, você pode ter com som, tensão, sem som. Eu posso ler de trás para diante. Tom bem, são tem can. Ou então, de trás para diante, mas preservando a ordem que ele tinha posto. Tom bem, tensão, cantem. Posso ler de trás para diante. Enfim, muitas maneiras. Então, acho que esse argumento do Guido Stefani cai por terra. Não é? Porque eu não posso dizer que poesia não é linguagem. Ficou claro, será? Então, vamos mudar de assunto, mudar de tela. Então, voltamos outra vez. O que é linguagem? Será a música uma linguagem? A resposta vai depender da gente saber o que a gente entende por linguagem. Porque é claro que se eu tenho um conceito de linguagem, como aquele que o Guido falou, eu vou ter um entendimento. Se eu tiver um conceito oposto, eu vou ter outro. Então, vamos dar uma olhada no que... Claro, gente, que isso daqui é super rasteiro, é super rápido. E vocês vão ter estudiosos com muito material escrito, se quiserem se aprofundar, sobre isso e com fortes argumentos de um lado ou de outro. Mas eu só estou querendo trazer um panorama do que se discute por aí. Então, há estudos que concebem a linguagem como objeto de conhecimento. E daí ele prioriza forma, estrutura, regras de uso, para que se estabeleça uma comunicação clara. Aí eu estou mais, lembrando da música, no mito do Hermes, né? Só que aqui eu estou falando de linguagem verbal. E há estudos que priorizam o seu entendimento como instrumento de expressão e comunicação. Quer dizer, ela serve para comunicar. Pode mudar. Na primeira posição,
que é aquela dos gramáticos, a ênfase está na sua materialidade. Ela é um objeto a ser estudado e compreendido pelo estudo das normas e regras. E é o que a gente faz, né, quando você estuda, né? Lembra de nível ensino médio, que você tem que estudar pra caramba aquelas regras, e vai cair no Enem, aquelas coisas assim. Tá nessa ênfase. Na segunda, a ênfase é posta na sua função, é um instrumento de expressão e comunicação. Então, se eu quero ser entendido e quero me comunicar, eu tenho que ser clara. Eu não posso ser ambígua, eu tenho que falar as coisas de modo direto. Nessa acepção, ela tem que ser clara, direta e sem ambiguidade. Então, muda, por favor. Mas, quer se privilegie a estrutura, quer se privilegie a expressão, tradicionalmente, a linguagem é vista como um instrumento, nesses dois exemplos que eu dei. Ele é um instrumento para eu entender como ela se forma, ou ela é um instrumento para me ajudar a me comunicar. Então, nesse entendimento, de um lado eu tenho o mundo, a realidade, que está estável lá fora, e do outro lado a pessoa, o ser que fala, e eu tenho que me comunicar, ou eu tenho que informar, ou eu tenho que obrigar, sei lá o quê, e eu uso a linguagem para isso. Mas quando a gente fala em instrumento, instrumento é uma coisa que não faz parte da gente. Por exemplo, um garfo. Eu não tenho um garfo dentro de mim. Eu precisar de um garfo, eu pego, como, lavo o garfo e guardo. Não guarda sem lavar, por favor. Então, o instrumento é algo procurado quando ele se faz necessário e descartado quando não mais. Descartado aqui não no sentido de jogar fora, mas no sentido de que não está mais comigo. Ele está fora do homem. Pode mudar. Aí eu cheguei naquela concepção da linguagem, na concepção fenomenológica, que é uma terceira posição que apareceu no finzinho do século XIX, comecinho do XX. Ela tem muitas nuances, ela mudou muito. Eu não vou falar da história dela. Eu até já andei estudando bastante isso, eu até escrevi um artigo sobre isso, que se alguém se interessar, está naquela revista do Carlos Cater, do Através. Escrevi sobre isso, linguagem verbal, linguagem musical. Mas aqui eu vou passar, feito gato sobre brasa, porque a gente tem que ir para o lado da música logo, né? Então, essa terceira posição não entende que a língua é um instrumento. Porque quando você nasce, você já tem, potencialmente, todos os aparatos para vir a aprender uma língua. Do mesmo jeito que você tem para ficar sobre dois pés, né? Você tem também para aprender a falar dentro do meio onde você está. Nessa concepção, ela é o meio em que o homem vive. Quer dizer, o que ele está dizendo é que se a gente não tiver uma linguagem, se a gente não desenvolver uma linguagem, a gente não nem chega a ser. Você só tem consciência de si por meio da linguagem. Então, ela é muito mais do que um instrumento, ela é parte constituinte do ser. Tem aqueles casos bem aberrantes, de situações bem aberrantes de pessoas que ficaram muitos anos separadas de outras pessoas e que nunca aprenderam a fazer a língua e não conseguiram virar gente, né? Virar gente nesse sentido de ter realmente as coisas básicas que definem o ser humano, né? Então, ela não é um instrumento, porque ninguém pode abandoná-la quando não necessite mais dela. Você só abandona pelo silêncio, mas ela está aí, ela está dentro da tua cabeça, você está pensando e você precisa da língua para pensar. Sendo assim, ela é constituinte do homem e é inerente a ele. Sem a linguagem, o homem não é, nem sequer se constitui como pessoa. É tudo que eu acabei de falar, só li para a gente fechar essa página. Porque eu acho que isso daqui nos dá a chave para eu poder argumentar por que eu acho que a música é parte inerente do homem, né? Isso é muito importante, pode mudar, viu, Tiago? Isso é muito importante porque atualmente, na sociedade nossa, atualmente que eu estou falando, até dezembro, até fevereiro desse ano, né? Porque agora a gente tem uma outra situação que precisa de uma outra análise, né? Mas eu estou falando assim, do jeito que a gente cresceu e viveu na nossa sociedade e em outras sociedades, a gente tem uma predominância de entendimento de que música é entretenimento, é passatempo, né? E o mundo estava muito ruidoso, porque você ia no shopping, tem a música tocando, você vai numa festa, tem música tocando, você vai
numa festa de confraternização, você não consegue conversar com as pessoas do lado, porque tem uma banda tocando tão forte que você não consegue falar com ninguém. Quer dizer, isso é um conceito de que música tem que ser tocada o tempo todo para te satisfazer, te divertir. Então, eu quero defender que música não é isso, né? Então, se a gente considerar que a linguagem é inerente ao homem, nós vamos considerar também que a música é linguagem. Todo ser humano nasce potencialmente com a capacidade para falar, para andar sobre dois pés e para se expressar por meio de sons, movimentos e desenhos, né? E quando nasce, não, o desenho, ele precisa um pouquinho mais para ele poder segurar, mas o movimento e o som é desde que ele nasce. O desenho chega um pouquinho depois. Mas isso tem sido ignorado por muitos pesquisadores. Isso aí eu queria, não está escrito aqui não, eu só queria contar. Tem muitos pesquisadores da área de linguagem mesmo, que não têm um contato com música, porque eles enveredaram por outro caminho, não sabem nada de música. Então, quando eles definem o que é linguagem, eles acham que música é uma coisa acessória, que é uma coisa que não... Sabe, só gente excepcional que nasceu com um dom fora do comum é que tem acesso. E esse jeito de tratar a música como excepcionalidade a afasta desse entendimento de que ela é inerente ao homem. Né? Então, eu trouxe esses pesquisadores aqui, o Anthony Brandt, o Gabriel e o Slavek. Eu não sei como é que fala o nome desse Slavek, apesar dele ser americano, ele tem um sobrenome de este-europeu, né? Parece. Mas ele é americano, os três são americanos. Então, eles afirmam o seguinte, agora eu vou fazer uma citação deles. A linguagem falada é introduzida às crianças como performance vocal. Opa, saiu. Ah, não, tá aí. Só mudou a posição. A linguagem falada é introduzida às crianças como performance vocal. E elas respondem a essa conformação musical em primeiro lugar. Sem habilidade da escuta musical, seria impossível aprender a falar. Isso daqui talvez não fique muito claro, porque isso está dentro de um artigo enorme, que depois eu vou mandar para você, viu, Tiago, esse artigo? Prometido já? Porque eu acho que ele é bem interessante, que ele discute uma coisa muito atual. Na verdade, o que ele está dizendo, esses pesquisadores que não são músicos, acham que a língua verbal, né, a linguagem verbal, aparece desde o começo, e a música é acessório. E eles defendem o contrário, que a gente tem uma musicalidade inerente que nos permite ouvir e usar muito antes da habilidade de falar. E se a gente não tivesse essa habilidade musical de tentar fazer sons que você já ouviu, se exprimir por meio de sons, se divertir com o que está fazendo, estabelecer uma coisa de comunicação desde o começo, e se aqui tiver mãe ou pai que tem ou que teve filho pequeno, vai saber disso, porque isso é uma coisa que acontece com todos os bebês dentro de casa, né? Você começa a falar, ele responde, a menos que ele seja uma criança que tem alguma dificuldade especial, que daí é um assunto que tem que ser tratado especialmente, né? Se não tiver, é isso que vai acontecer. E daí, então, eu vou pedir, Tiago, se você pode pôr o nosso exemplo de criança cantando. Perfeito. Eu vou colocar o exemplo, gente, mas só para avisar, eu vou ter que fazer todo um processo aqui. Então, eu vou parar a apresentação, primeiramente. Vou compartilhar a minha tela. Vou ter de mudar a configuração. Que filho. Que bonitinha, né? Tá a mamãe filmando, agora você vai parar de falar, né? Toda vez que eu vou filmar, ele para de falar. Que bonitinho. Que foi? Que bonitinho. Conta aí seu dia. Tá falando um monte, hein? O que aconteceu?
Mas vou pilotar. Tá bom, Tiago. Acho que a gente não vai poder ouvir todos os exemplos inteiros, porque daí fica muito comprido, mas isso tudo está na mão do Tiago. Não sei se ele queria contar isso para vocês, mas ele pode passar para vocês para ouvir inteirinhos os exemplos. Eu queria, se eu tivesse tempo, queria que vocês ouvissem muitas vezes a mesma coisa. A gente não vai fazer isso. O mesmo coisa, não, desculpe, o mesmo exemplo. Por quê? Em vez de ouvir falando assim, ai, que gracinha, né? Que bonitinho. Opa, agora fui eu. Oi, Marisa, tá tudo certo. Comigo que não estava, porque ele começou a botar outras coisas aqui para mim. Era no meu computador. Eu nem sabia se vocês estavam me vendo ou se eu tinha saído, mas não saí. Nós estamos, tá tudo certo. Então tá. Então, a gente vai mudar a tela, porque eu queria... Deixa eu só comentar essa coisa, mas pode mudar se você quiser, que eu vou continuar falando um pouquinho disso. Eu queria que vocês ouvissem muitas vezes, para vocês saírem desse pedaço que a gente fica sempre encantado com o bebê, né? E fala, ai, que lindinho, que gracinha, né? Olha que amor. Eu queria que vocês ouvissem tecnicamente esse bebê. E que vocês percebessem como ele se comunica com o pai. Ele está muito feliz. Ele tem 2 meses, gente. Tem 2 meses. Não é 6, 2. E eu já vi também vídeos de crianças assim com 10 dias, que já faz isso, de uma maneira menor, mas faz, né? Então, vocês veem que, primeiro, é uma coisa socializadora, quer dizer, precisa ter alguém estimulando. A gente aprende por imitação. Então, quando o pai fala com ele, ou quando a mãe fala com ele, ou um cuidador fala com o bebê, ele responde. E ele tenta, muitas vezes fica muito claro, ele tenta fazer o que ele ouviu. Você percebe um certo esforço, ele mexe a posição da boca. Quer dizer, isso não é coisa racional, isso não é uma coisa pensada. O corpo dele reage, ele vê e ele imita, né? E ele vai achando, até que chega um momento em que ele é capaz de fazer por ele mesmo, né? Acho que essa informação é muito importante, porque o primeiro impulso é imitativo. Eu que trabalho com técnicas criativas há muito tempo, muitos anos que eu trabalho com isso, eu vejo que entre os adeptos dessa linha que eu tenho, tem assim uma rejeição muito grande pela imitação, né? É muito comum você ver isso. Ah, não, imitar é ruim, é pobre, né? Tem que inventar coisa nova, original. Só que você só inventa coisa nova se você tiver estruturado de algum tipo de coisa. E para o bebê, a estrutura vem das pessoas que estão mais próximas dele, né? Então, se essa mãe ou esse pai cantarem, quanto mais cedo ele tiver essa informação musical, não só a linguística, ele vai desenvolver da mesma maneira a musicalidade. Se ele vai aprender ou não a tocar instrumento, a ser músico, isso é outro assunto. A gente está falando da universalização da capacidade. O que ele vai fazer depende de muitos fatores, inclusive culturais e tudo, que é uma outra história. Então, outra característica da música, que eu falei no desenvolvimento pessoal, né, que a gente pegou o bebezinho. Agora, pensando na humanidade, né, assim, no correr do tempo. A música existe desde tempos remotos. A gente não sabe de nada de sociedades que não tenham música. E os arqueólogos encontraram nas escavações, em muitos lugares diferentes, nessas que a gente sabe, que eles publicam, que sai livro mostrando, as cavernas e tal, eles encontraram nas escavações instrumentos musicais, a gente tem flauta de osso, a gente tem instrumentos que provavelmente são tipo tambor, porque tem pedrinhas parecidas que provavelmente são para bater, a gente não tem certeza. Mas a gente vê também nas pinturas rupestres alguns desenhos que sugerem que eles estão fazendo música, como também dançando. Só que essa sonoridade foi-se, né? A gente não tinha nenhum jeito de perpetuar. E, então, os textos
E as descobertas arqueológicas mostram isso, né? E também as sociedades antigas, sabe? Se você pegar coisa assim de Egito, Babilônia e todos esses lugares, a música perdeu. Mas você sabe, aí já tem textos, né, que foram traduzidos, coisas em hieroglifos e outras grafias. Tem a Bíblia, que você tem depoimentos de que tem música. Ela faz parte da sociedade em várias situações, né? E, para não ir tão longe, pegando agora, no momento da gente, as sociedades orais, os nossos índios, o pessoal, onde que tem bastante gente autóctone, assim na Austrália, por exemplo, na Nova Zelândia, na África, né? A gente tem vários tipos de sociedades que têm música o tempo todo. Eles podem nem chamar de música, mas que eles trabalham com sonoridades. Então, ela vai acompanhando o desenvolvimento humano dentro das culturas. E ela também não é feita só para a gente se divertir. Ela acompanha os fatos da vida naquela sociedade. Você canta para ajudar um bebê a nascer. Você canta para ajudar alguém que está morrendo, para achar o caminho da luz, para achar a divindade da qual eles acreditam. Você canta. Quando eu falo canta, eu quero dizer faz música, porque às vezes você toca, não canta, mas você faz música. Quando você está plantando, para pedir para os deuses proteção, para mandar chuva, para que aquela semente cresça, para que a tribo não passe fome. Eles cultuam várias coisas, né? Então, ela acompanha a vida o tempo todo. A música está permanentemente com o homem, tanto no tempo, como eu te falei antes, dos arqueólogos, como no espaço. E muitas vezes na mesma sociedade, numa cidade só, tem vários núcleos diferentes de música. Hoje em dia é muito comum você ter assim, o grupo do chorinho, o grupo do rock, a música da MPB, o grupo da música clássica, tudo elementos representativos, às vezes numa sala de aula, que é um dificultador para o professor, porque o professor quer dar uma aula com uma determinada música, quem é contra aquilo lá não quer cantar aquilo lá. Né? Ou você canta uma música de dançar e o menino que é de uma determinada religião acha que não pode dançar. Então, a gente está se defrontando com essas, até o contrário, né? Em vez de ter uma música só, você tem uma multiplicidade tão grande que ainda não aprendeu a conviver, né? Acho que essa é uma das tarefas do educador, mostrar que quanto mais informação musical você tiver, mais rico fica, né? Vamos mudar então, por favor? Então, prática da música, eu já dividi em várias coisas. Na verdade, aqui eu já estou falando dentro do universo da fenomenologia, que eu citei lá atrás, mas eu acho que ela vai aparecer, eu já esqueci como é que eu organizei isso aqui, mas eu vou falar, depois ela aparecer outra vez, não tem importância, que na cabeça do pessoal que trabalha a linguagem, como na acepção da fenomenologia, que é uma filosofia que descreve o que vê e depois interpreta o que vê, sem ter outras coisas anteriormente, parte do que você está vendo, a linguagem aparece em dois campos, principalmente, pegando assim bem grandão, né? Um campo informal, que é esse que a gente falou até agora, do bebê que aprende em casa, das sociedades orais, mas também na nossa casa, a criança pequenininha que começa a brincar, o avô que põe ela no colo e canta para ela, ou ela vai para a escola e canta e dança e tal. Isso tudo é espontâneo, não tem nome de artista que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas isso vem vindo no crescimento, né? E tem um outro tipo, que é esse que vocês, que são alunos de faculdade de música, fazem o tempo todo, que é o processo reflexivo. Quer dizer, você pensa na música, como é que ela é construída, que regras que tem. Dependendo do ponto onde você tem uma música, tem uma regra. Por exemplo, eu vou fazer música tonal, tenho regras. Nossos cursos de harmonia são muito dentro disso daí. Mas se você tiver um professor que resolve fazer você entender o dodecafonismo e pede para você fazer um exercício com uma série de 12 sons, você tem outras regras, que aquelas que você aprendeu no curso de harmonia não serve mais. Não serve não porque não prestem, mas porque não se adequam a esse outro princípio, a esse outro modelo, né? Então tem essa... É igual o jogo, gente. Eu não posso jogar tênis com a regra do futebol.
Eu não posso jogar basquete com a regra do vôlei. É entendido só assim, sem paixão. Porque quando essas coisas entram com muita paixão, né? Não, para mim só gosto de chorinho. Música dodecafônica não presta. E o dodecafonista fala, não, música dodecafônica é bom, chorinho está ultrapassado. Isso tudo não leva a nada, são organizações diferentes. E a gente pode, sim, preferir uma do que a outra, porque a gente tem gosto próprio, tem facilidades, uma história de vida que nos conduziu para lá ou para cá. Mas não pode entrar nessa paixão de gênero de música, porque é meio esquisito, né? Bom, deixa eu passar essa coisa aqui da prática da música 1, que eu não falei. Bebê já falei tantas vezes, mas vou só para a gente partir daí para frente. O bebê, desde a tenridade, tem manifestações musicais, que são espontâneas, ou pela comunicação com o adulto, ou então por explorações próprias. Quem tem filho sabe que às vezes o bebê acorda de bom humor, não acorda berrando, não está com fome, não está com dor, e ele fica sozinho no berço, você fica escutando atrás da porta. E ele grita, ele fala, ele se mexe, ele canta, a voz dele vai até lá em cima e volta, né? Ele explora. Então essa é outra característica do ser humano. Um é imitar o que ele viu para travar a comunicação, e a outra é a exploração. Por isso, aí sim define a prática criativa. A gente é criativo, a gente tem que inventar, né? Faz parte da nossa natureza. A criança aprende-se música socialmente, por experiência, por troca, por vivência, e não pela gramática. Estou falando de criança pequena, né? Bem pequena. Uma criança maior pode sim aprender. Ela entrou numa escola, vai aprender flauta doce, vai aprender violão. Aí tem as regrinhas que ela vai entrar e vai aprender. Mas antes, é bem legal que ela já tenha essa vivência, tanto em casa com os pais, como depois com os amigos, nas escolas, na educação infantil, que ela tenha essa oportunidade, né, de vivenciar, de cantar, de fazer movimentos e tal. Por isso, a música não precisa ser necessariamente tonal para ser considerada linguagem. Aquelas explorações do bebê não são tonais. Está longe disso. Mas são explorações melódicas. Ele mexe com ritmo, mexe com alturas, né? Faz pausas, que são elementos musicais. Se ela for compartilhada e vivenciada, e aberta, e aceita pela comunidade, ela é linguagem. Porque a linguagem é isso. Né? Ela é um modo de expressão de comunicação. É inerente ao ser humano e ela convive e compactua com as funções que o grupo social considera importantes, tanto individual como socialmente. Se você tiver na sua família, na sua comunidade, no seu círculo de relações, seja ele qual for, familiar ou não, se for num grupo musical, você vai espontaneamente desenvolver isso. Se você for um estranho no ninho, que muitas vezes acontece, você é a única pessoa da família que sentiu esse apelo da música, então dentro de casa você não sente, mas você tem um desejo, tem uma necessidade tão grande que você vai procurar. Você tem um outro amigo, você tem um grupinho que você descobriu, que faz música fim de semana, no domingo à tarde, sei lá. E quando você cresce um pouquinho mais, você vai procurar os grupos mesmo que trabalham com isso, ou vai para uma escola, e depende da situação de cada um. Por favor, o próximo. Então, essa que eu já falei para vocês, a música como resultado do processo de reflexão, que a gente viu lá na linguagem, é o mesmo aqui. Necessariamente, ela é posterior à etapa pré-reflexiva. Claro, você só começa a poder pensar depois que você teve a vivência, que você já fez alguma coisa, você já brincou, já cantou, já bateu palma, né? Já fez alguma coisa dessa. Se você nunca fez, não quer dizer que você não possa fazer, mas daí vai ser bem útil que o seu professor tenha as manhas pedagógicas de introduzir isso para você mesmo que tardiamente. Quer dizer, faça você perceber, cantar, bater palma, antes de começar a fazer muitas regras, né? Senão a música vira um processo racional e perde aquela dimensão de arte, né? Que mexe com o racional e com a emoção e com a comunicação, tudo junto. A música é uma atividade complexa, não é só uma coisa. Aquelas definições de linguagem que a gente leu antes são muito simplísticas, ou isto, ou aquilo, né? E ela é um pouco mais complexa que isso. As escolas sistematizam o fazer musical por meio desse conhecimento. Elas trabalham as regras, que serão estáveis ou flexíveis, a depender do uso que a elas se quer dar. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar assim, muitas vezes
sem querer generalizar, mas é muito comum a gente ver escolas que, para fazer isso, se fixam demais nisso. Então, elas fazem aulas muito exigentes, muito teóricas, que a criança tem que decorar muita coisa, tem que a criança, o aluno, né, qualquer que seja a idade, tem que repetir muitas vezes, tem que resolver problemas técnicos, tem que saber que acorde combina com que acorde, e com isso, muitas vezes, elas perdem a dimensão musical, ela fica uma coisa muito racional. Então, é uma coisa boa de lembrar para o professor, ou para o futuro professor, que você não pode perder o lado emotivo. Mas você também não pode ficar naquela coisa que, ai, a música é tão linda, nossa, eu adoro, né? Ou então, pior ainda, que eu já ouvi 500 vezes, nossa, qualquer coisa que criança faça tá bom, tudo que criança faz tá lindo. A criança tá desafinando pra caramba, imprecisa, não acha o pulso da coisa, porque tem criança que tem dificuldades, que precisam ser resolvidas. E você, com esse olhar complacente, não ajuda a criança, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado de equilibrar essas coisas. Pode mudar, Tiago, por favor. Bom, voltei naquela coisa dos música em vários lugares, porque além dos bebês que a gente já conversou, eu queria mostrar um pouco crianças que brincam. Mas daí eu queria contar para vocês que eu procurei muito no YouTube crianças brincando. Eu enchi ali na busca, enchi de alternativas de busca, sabe? Crianças que brincam, o que aparece? Gente vendendo CD, dizendo que isso é bom para a criança fazer tal coisa, isso é bom para acalmar a criança, isso é bom para a criança dormir de noite. Sabe aquela receita mágica? Eu fico muito irritada, nem abri para ver como é que era. Pode ser até que alguma seja boazinha, mas eu nem abri, porque eu não queria isso. Eu queria criança brincando num parquinho. O que elas fazem quando elas estão brincando? Antes da pandemia, agora elas não fazem nada disso, né? Eu não achei. Aonde que eu achei? Nos índios. Os índios continuam brincando. E outra coisa, eles misturam as idades e os adultos se misturam com as crianças. Eu acho uma coisa muito rica. Queria, então, ouvir essa brincadeira do projeto Território do Brincar. É uma aldeia que fica no Pará. É um lugar chamado Panará. Não é Paraná, é Panará. Eu não escrevi errado, não, viu? Paranaenses, é panaraenses. Então, esse grupo, esse projeto chamado Território do Brincar. Ele é enorme, a gente vai ouvir um pedaço dele, depois o Tiago talvez mostre para vocês, se vocês pedirem com jeitinho para ele, quem sabe ele concede. Pode ir lá, o Tiago, para brincadeira do... Ok, Marisa, eu só vou falar, pedir então, que assim, se para a gente ir direto para os 3 vídeos, porque esse negócio de ficar voltando para a apresentação depois, entendi. Ele então, travou da última vez. Então, eu vou compartilhar, daí a gente mostra os 3 vídeos na sequência e depois eu volto para a apresentação. Espera mais um pouquinho que eu vou fazer diferente. Eu vou falar dos 3, depois você mostra os 3. Perfeito. O segundo também é de índios, é de uma comunidade de Ubatuba, de Guaranis, índios Guaranis. E eles, esse Nandirecu Arandu, ele, na verdade, tem um CD com essas músicas deles, eu escolhi esse daí, que eu acho bem legal. O que eu queria mostrar? As crianças cantando. Embora tenha adultos também, vocês ouvem muito bem as crianças cantando, que é uma coisa que me preocupa muito, porque hoje em dia as crianças estão parando de cantar. Porque os pais estimulam um pouco, tem muita brincadeira eletrônica, as habituais brincadeiras em conjunto, nem sempre o professor de escola sabe fazer, porque esse professor de escola, se ele é jovem, ele também não teve música na escola. Então, o que a gente tem, os músicos de hoje têm que fazer com seus alunos é relembrar essas coisas e estimular muito que eles façam. O Tiago, nessa dos índios Guarani, que é enorme, tem uma hora que tem uma índia, você vai ver, que ela põe as 2 mãos assim na cabeça, assim como eu fiz agora. Essa hora você pode parar, porque ele é muito comprido, a gente não vai ouvir inteiro. Assim eu não preciso gritar para você, mas se você não parar, eu grito. E depois eu peguei uma música de uma outra cultura, que é da Sumatra, porque também a gente tem uma tendência de pensar que música certa mesmo é a música que a gente ouve todo dia. Então ela é preponderantemente tonal, embora a gente saiba que existem outras músicas, elas não fazem parte do nosso cardápio. Então eu sempre digo que é como se a gente comesse sempre arroz, feijão,
um ovo frito e farinha, né? Que é uma delícia. Mas você não pode passar a sua vida comendo arroz, feijão, ovo frito e farinha. Tem outras coisas. Tem outras coisas comuns, tem outras coisas muito requintadas. Aí depende. É bom você fazer excursões, conhecer vários alimentos, daí você escolhe, né? Agora, se você nunca conhece e pensa que só tem arroz, feijão e farinha, aí é complicado. Então, essas daqui são para mostrar outros cardápios, né? Essa música da Sumatra não é com criança, não, é com adultos. E vocês vão ver, eles têm uma dança, né? Esse bataque é uma dança, eles têm um ritual e tal. É muito interessante. Então vamos só ouvir as três, só para a gente sair desse nosso universo musical mais próximo, que todos nós temos, porque nós somos ocidentais, moramos no Brasil, por isso, né? Legal, Marisa. Você pode falar para eu parar a hora que for necessário também. Pode viu? deixar que eu falo. Tá. Vou compartilhar aqui. Eu corro o risco de querer ver inteiro, porque eu vejo isso daí 500 vezes. Eu adoro. Eu sou muito suspeita. Eu adoro. Aí eu fico, depois eu falo, nossa, já foi. Aí é aquele ritual, né? Muda isso, muda aquilo. Ainda bem que ele sabe fazer. E tem esse começo. Desculpa, aí. Gente. Espera um momento, eu vou ter que mudar a configuração, esqueci o detalhe aqui da configuração de áudio, senão vocês não conseguem escutar bem. Ele começa mostrando a parte técnica, mas eu acho bom a gente ver, até para conhecer o nome do projeto, saber que existe, né? Aguenta um pouquinho. Tá bom, Thiago. Isso é suficiente. Agora nós vamos para o outro dos índios Guarani, aqui de São Paulo, de Ubatuba, que é praia, né?
Pode parar, Tiago. Agora a gente vai para Sumatra. Batak é uma dança bem importante lá para eles, é bem conhecida. Tradicional. Tá bom, Tiago. Então, no primeiro exemplo, eu escolhi para enfatizar a questão da brincadeira, do brincar, né? Essas crianças desse projeto, no Pará, são crianças que brincam o tempo todo. Vocês viram que tem misturado criança pequenininha com criança maior, todos são aceitos. Os adultos, tudo bem, naquela hora dentro da aldeia, quando eles brincam em roda, tem um monte de adultos junto das crianças, né? Então eles vão aprendendo dessa maneira informal, brincando. Outra coisa que me deixa muito assustada é que eles brincam com tudo, né? Eles brincam com facão, eles brincam com fogo. Eu não estou dizendo que a gente deva fazer isso, mas é assim para mostrar que como eles encaram tudo com naturalidade, né? A gente parece às vezes que põe os filhos numa redoma e impede que faça coisas, né? Eu não estou dizendo para todo mundo pegar facão e dar na mão do filho e depois de trabalhar, né? Não é bem isso. Mas, de qualquer maneira, sempre tem essa relação. Todos vão para a água, né? Você vê os menininhos que pularam alto, do barranco alto na água. Quer dizer, isso daí é o dia a dia deles, não tem problema nenhum, né? E é tudo integrado. Movimento, canto, dança. Não é separado em caixinha. É tudo junto, né? Aquela coisa de pintar o corpo do bebê, né? Logo no começo que aparece passando a coisa vermelha da criança, todos com máscaras de pintura, né? Tem uma coisa legal. Os Guarani, eu escolhi porque me chama muito a atenção ver tantas crianças cantando, e cantando bem. Cantando em uníssono, eles não têm conceito de canto coral, que tem várias vozes, tal, isso é outra cultura, mas cantando bem, e canto numa tessitura que eles conseguem cantar. A única nota grave que aparece de vez em quando, eles não ficam se esforçando para repetir, mas fica meio falado. Né? Dá um... E vou para lá. E é uma melodia que tem 4 notas, né?
pá, 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 só tem essas notas. Então, ela tem um âmbito pequeno e repetitivo. E eles brincam, eles dançam, fazem roda. E o mais legal também é que mistura adulto com criança, mistura maior com menor, né? Tudo junto. Aí tem uma historinha que eu queria contar para vocês. Quando eu dava aula na Unesp, na graduação, e eu dava aula de harmonia e tal, eu tinha um aluno que era japonês, nascido no Japão, já tinha vindo em criança para São Paulo, né? E ele morava perto da minha casa, eu morava super longe da escola, eu atravessava a cidade para ir para lá, e ele sempre pegava carona comigo, porque ele morava pertinho da minha casa, então ele não precisava nem pagar a condução e chegava mais rápido, né? Naquele tempo não tinha metrô aí. E daí a gente conversava muito. Aí ele me contou uma história que eu nunca esqueci, que ele falou assim, que quando ele veio com 9 anos, o que ele mais gostou no Brasil, de tudo que você possa imaginar, é que no Brasil não tinha, as crianças menores e as maiores podiam brincar no mesmo lugar. Porque perto da casa dele tinha um futebol de várzea, sabe? Campinho de futebol que as crianças vão no fim de semana jogar bola. E nesse campinho tinha criança de 8, 9, 14, 15, às vezes tinha um pai ou dois lá no meio, né? E ele disse que no Japão isso era estritamente proibido, não sei se ainda é, naquela época ele falava isso. Quer dizer, se você tem 8 anos, você só brinca com criança de 8 anos. Se você tem 9, você só brinca com criança de 9. É tudo separado assim, dizia ele na época dele, no Japão. Ele ficou encantadíssimo com isso. E tinha mais, ele falava assim, é por isso que no Japão tem uma taxa tão alta de suicídio. Eu não sei se isso é uma verdade científica, mas era a opinião do meu aluno, que era japonês. Então, daí quando você vê as sociedades desses índios que eu mostrei para vocês, e todas as outras são assim, que essa coisa de faixa etária muito estrita, não, porque o menor aprende com o mais velho, né? Sabe, o mais velho que brinca com fogo acaba ensinando o menorzinho a mexer no fogo e ele já aprende como é que é. Então, nada substitui o valor da experiência. É claro que eu não estou falando, outra vez, falar, não é para sair dando fogo na mão de criança. Mas, se a criança convive com isso desde cedo, ela não vai ter nem tanto medo e nem tanta desatenção. Ela vai aprender o que tem que ser feito, né? E o grupo do Bataque que eu trouxe foi por outro motivo, porque é um grupo de dança, né, eles não cantam, e é um grupo de adultos, mas eu queria mostrar para vocês como a música, o movimento e o visual estão integrados, que eles têm roupas lindíssimas, coloridas e tudo. Então, parece que não se separa. As artes não se separam. E a vaca, que está lá no meio, que eu não sei se é uma vaca sagrada ou não, muitas culturas do Oriente consideram a vaca sagrada, eu não sei nada sobre essa, mas, de qualquer maneira, ela é doméstica, né? Ela convive, ela está acostumada com aquilo, porque ela fica no meio da dança. E nenhum deles esboça um estranhamento, né? Então, tem uma relação assim. Isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, então vamos mudar de slide. Que eu já estou quase acabando a minha fala, né? E agora é só uma conversa com os licenciandos, que eu sei que provavelmente é o público maior, embora eu saiba que tem outras pessoas, mas de qualquer maneira, como educadora musical, eu sempre quero falar com os educadores musicais ou com os educadores que não são musicais, mas que se interessam por música, ou para os futuros educadores, que são os alunos, né? Então, eu fiz um textinho para vocês, que eu vou ler até. Que ao vocês irem para a vida profissional, eu aconselho que vocês tentem pensar nessas coisas e abrir espaço de comunicação com seus alunos. Vou voltar para o bebê. O bebê se comunicava com aquele pai o tempo todo. E não é uma relação de poder, não é o pai que manda e o filho obedece, que é o que a gente mais vê, né? Por aí. É uma relação de companheirismo, de cumplicidade, né? Escutem o que eles têm a dizer, os seus alunos, né? Escutem o que eles podem tocar e o que eles podem cantar. Você pode falar assim, mas na minha classe ninguém toca nada. Toca, tem palma. Isso já é tocar. Tem 2 pedrinhas. Isso já é tocar. Tem dedo. Isso já é tocar. E 1000 outras coisas que você pode inventar. Papel, que você faz isso. Tudo pode ser instrumento, né? E cantar. Gente, a gente está perdendo o hábito de cantar.
O canto é inerente ao homem, a gente tem que recuperar isso. Mas, no recuperar o cantar, a gente tem que estar muito atento com a tessitura de voz da criança. A criança tem uma prega vocal pequenininha, ela não tem voz grave. E hoje em dia a gente tem uma tendência, as mulheres, agora estou falando das mulheres, a cantar muito grave. Porque o nosso modelo de música popular é tudo muito grave. A gente canta mais ou menos na mesma tessitura que os homens, a gente está perdendo essa relação de voz diferente de homem e mulher, né? Que os homens cantam tenor, as mulheres cantam contralto, eles cantam juntos. A criança tem que cantar basicamente do Ré 3 ao Ré 4. Aí é o melhor. Não é que ela não possa descer um pouco, subir um pouco, mas se a gente tiver isso como centro, o resto aos poucos vai aumentando. Não começa a cantar aquelas músicas que começam no Sol 2, pelo amor de Deus, que, para quem não sabe esses números que eu estou falando, é o Sol da clave de Sol, que tem 2 risquinhos antes da bolinha, tá? Assim, ó, assim. Não sei se ficou mais ou menos claro, assim acho que é melhor. Esse é o Sol, Sol 2. Isso é ruim para a criança, não canta aí, é bom para você. Aí quando você pegar um violão para cantar com os amigos, tal, canta o Sol 2, tranquilo. Mas para as crianças, sobe uma quinta, tá? Elas têm que cantar na região delas, porque a criança não pode fazer ressonância de peito, ela tem que fazer ressonância de cabeça. Ressonância de peito exige uma competência técnica, muscular e tudo, que ela ainda não tem posse disso. Então é melhor ficar nessa região. Se não conseguir cantar o Ré, porque está muito agudo, canta Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aquela música dos indinhos que vocês ouviram, tem 4 notas, não precisa cantar as 8, canta 4, né? Escolhe repertório e cante nessas pouquinhas. Bom, façam que a aula de música seja um momento de encontro, mais do que de ensino de técnicas, embora a gente saiba que a técnica é necessária. É claro, você vai dar uma aula de flauta, você tem que ensinar o menino a fazer tua, soprar o ar para fora e apertar dedo. É muita coisa. Então, talvez você tenha que fazer um monte de brincadeira, só mexendo com o dedo sem soprar, um monte de sopro sem tocar, tirar o bocal, tocar, ver se sai som ou não do lado e do outro, descobrir por que sai, que hora que eu posso interromper esse som. Um monte de brincadeira antes de juntar. São coisas muito complexas do aparelho humano que tem que ser partidas e virar jogo. Aí vocês conseguem. Quando você juntar, não fica complicado. Bom, mas as percepções, as sensações, as emoções são também necessárias. Lembra da medusa? Né? Tem que juntar o Hermes com a medusa, na verdade. E talvez ainda mais agora sim eu estou falando agora mesmo, hoje, né, que a gente está confinado, em que pensamos que o estudo é só razão, quando ele precisa ser do homem inteiro. Porque isso daí é uma tendência da nossa civilização. Do século XX para cá, cada vez mais razão. Agora, a gente está descobrindo um monte de tecnologia, suplantando as deficiências que ainda existem tecnológicas, que nós estamos precisando da tecnologia mais do que nunca. Se ela não existisse, a gente não falava aqui. E a outra vez, não é barbarizar a tecnologia, porque eu ouço esse discurso, né? Ou eu viro o homem da caverna, ou eu sou o maior técnico. Não é isso. A tecnologia é instrumento, ela sim é instrumento, a música não. A música é inerente a gente. Se a gente conseguir perceber isso, eu acho que a gente avança muito. E daí, claro, cada um vai ter que trabalhar a sua própria metodologia para ver o que é mais adequado com os seus alunos, o que você pode fazer. Tem muita coisa escrita já que vocês podem fazer. Eu vou mandar um artigo para o Tiago, que daí, Tiago, peço para você compartilhar com as colegas e com os alunos, porque eu acho que é um artigo bem interessante, ele é bem atual, ele é de 2012, quer dizer, já tem 8 anos, mas como a gente fica lendo só o pessoal do começo do século XX, é legal ter um pesquisador que fale de coisas de agora, né? Que ele já se baseia nos estudos na neurociências e coisas assim, né? Eu vou mandar para você, que eu acho bem interessante esse artigo. Gente, era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Eu me ponho à disposição de vocês para perguntar o que quiserem, para trocar figurinhas, enfim, estou aqui às ordens. Legal, professora Marisa. Muito obrigado pela sua exposição, sempre maravilhosa, muito rica em conhecimentos importantíssimos
fundamentações acerca da linguagem, fundamentações acerca da história, fundamentações acerca da reflexão sobre o que é o objeto da música como linguagem e, como diz o próprio título da palestra, os possíveis caminhos para a educação musical a partir dessa reflexão. Então, como que está o nosso chat aqui, Regina? As perguntas, eu estava aqui, né, toda nessa questão técnica aqui, não me atentei como que estava aqui o chat. Tem uma inscrição, a minha. Nossa, que bom, ninguém tem dúvidas, você entendeu tudo e já, amanhã já começa a nova vida. Tem um comentário aqui do Adam. Ele diz assim: pensando em como uma pessoa que tem um funcionamento emocional inerente poderia não ter uma reação emocional à música não tonal. É uma pergunta, Adam? Ou é um comentário? Abre o microfone, Adam. Comentário. Ele falou, é um comentário. Oi, Marisa. Eu estava pensando exatamente quando você falou sobre isso. Aí você estava falando num autor que começava com S, parecia ter um nome italiano. Aí depois você falou, essa hipótese ele cai por terra. Aí é nisso que aí eu falei, assim, me deu uma luz assim, mas eu esqueci essa parte, assim, queria entender um pouquinho mais. Eu falo um pouquinho. Se você quiser, senão depois você me responde, ou você me manda uma bibliografia. Não, com certeza eu faço isso, mas deixa eu falar rapidinho aqui. Na verdade, o que o Stephanie, é Stephanie com S, viu? Não começa com I, não, começa com S. Mas o Stephanie fala é que ele entende, e ele não é o único. Tinha um outro professor que morava no Brasil, era estrangeiro, mas morava aqui, que era o Henry Schurman, que era aqui de São Paulo, que falava a mesma coisa. A música só é linguagem quando ela é tonal, porque ela é direcional. Ela começa, desenvolve e acaba. Você que é músico, você sabe, a maior parte do repertório clássico, romântico, está dentro dessa figura de linguagem que ele entendia, porque você compreende a ideia que brota, como é que ela conversa com outras ideias, como é que ela desenvolve, como é que ela termina. E ele, então, considerava que essas outras, por exemplo, de propaganda, de efeitos sonoros, ou a música de vanguarda, né, que ele fala muito disso também, da música do século de 1950 para cá, a música experimental, música nova, sei lá como você queira chamar, que ela não é linguagem, porque ela faz aqueles barulhos que um não gruda com o outro e tal, né? E, então, essa é uma concepção que muitos concordam, não é que ele seja... Eu trouxe a ideia dele porque ele estava na minha mão, entendeu? Mas tem outros que eu podia ter trazido. Mas acontece que tem uma outra concepção de linguagem que abre mais caminho para a gente. Porque se eu considerar que só linguagem, que música só é linguagem nessa acepção, tudo que a criança ou os povos de culturas orais fazem, que não seguem esse cânone, eu não considero linguagem, então eu não posso usar. Né? Eu só vou começar a ensinar música, que é como a maioria das escolas faz, dentro do princípio tonal. E a gente perde uma riqueza muito grande que está por aí, né? É isso. Você sabe, Ada, porque o Ada me conhece, sabe? Você sabe que eu adoro barulhinhos, os barulhinhos não são linguagem, é isso que eu protesto. Não são linguagem nessa acepção de Stephanie, não na minha. Tá. Legal. Muito obrigado pela resposta. De nada, Ada. Esclareceu? Você, então. Esclareceu? Sim, esclareceu. Tá bom. Ficou muito bom, porque eu concordo plenamente com você. Ótimo. Você tem que concordar, mas aí eu posso porque senão... citar, então. Ele tem que concordar, porque ele é me orientando. Nem por isso concordo com tudo. Mas senão não deixa ele terminar o mestrado. É uma elaboração sua. Brincadeira, viu, Ada? Você sabe que eu sou brincalhona, né? Marisa, só para terminar, desculpa, eu posso citar você nisso aí que você falou? É uma elaboração sua? Na verdade, eu tirei do texto dele essas ideias. A elaboração minha vem depois, quando eu contesto. Não, mas Adam, depois eu converso com você isso, tá? Desculpa. Não, tudo bem, mas é só para dar chance para outras pessoas. E eu posso escrever para você, ou você me escreve, a gente conversa no WhatsApp. Tá bom?
Oi, Marisa. Então, temos aqui uma pergunta da Bárbara. Tem a minha inscrição do Tiago, mas eu vou aproveitar para fazer a pergunta da Bárbara e, em seguida, também tem a pergunta da Rosy. Vamos lá. A Bárbara, qual a relação da educação musical com a performance, o ensino de instrumento? Porque parece que existe uma separação da educação musical, licenciatura, do bacharel em música. Convivo com pessoas da música erudita, que desvalorizam a educação musical e os métodos ativos. Adorei a sua pergunta, é Bárbara, né? Muito necessária. Não teria que haver essa separação, mas ela começa pela própria... O pecado é mais em cima, né? Porque a própria estruturação dos cursos de bacharelado não tem, em geral, não vou generalizar, claro, mas até onde eu sei, um momento que a bateria do meu coisa está acabando. O pior é que está ligado. Eu não sei o que vai parar de repente. Eu vou ligar e desligar de novo. Bom, por enquanto está ok, Marisa. Mas ela vai parar, porque ela está avisando que vai parar. Uhum. Eu estou com medo de estar ligado no coisa errado. Só um minuto. Tudo bem. Não está errado. Está tudo certo. Enquanto isso, pessoal, só saiu a lembrá-los. Acho que era falta de contato. Perfeito. Deu certo, Marisa? Deu certo. Acho que deu, porque eu estava com um aviso aqui que sumiu. Então é isso. Só enquanto isso, lembrar o pessoal que se tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat ou então colocar lá, peço inscrição, que daí vocês podem também fazer a pergunta por vídeo ou por áudio aqui para a Marisa, ok? Mas eu estava falando que o bacharel em música tem na cabeça que ele vai ser solista, ou que ele vai tocar numa orquestra, esse tipo de coisa. Só que, em geral, ele vai acabar trabalhando como professor, porque ele não acha emprego desse jeito. Quer dizer, ou ele consegue fazer carreira acadêmica, que isso ainda ele consegue, com muita dificuldade, porque até os concursos estão minguando, mas ainda consegue. Mas ele sabe, orquestra, você precisa esperar o cara se aposentar para entrar, dependendo do instrumento que você toca, tem 2, 3 lá, enquanto o cara não morreu, se aposentar, você não tem vaga. Ou você é super brilhante e vai tocar na Europa, ou você fica aqui nessa míngua e você tem que acabar trabalhando em projeto social, e você não tem a formação. Na verdade, você teria que ter. Eu acho que o pessoal do bacharelado está dentro da concepção hermética, né, do Hermes. Quer dizer, a música racionalizada, pensada, técnica, e você não pensa na parte humana. Quando você vai ensinar, você que é o detentor do conhecimento, transmite para o outro que não sabe nada aquilo que você sabe. É assim que é a concepção de pedagogia deles. Ao passo que o pessoal que lida com a educação sabe que educação não é isso. Educação é troca, educação é construção de conhecimento. Então depende de você, mas depende dele. E para ele se interessar e buscar, ele precisa ser motivado. Essas coisas deveriam estar nos cursos de bacharelado. Não tem razão para não estar. Mas tem uma falsa briga que acha que quem faz licenciatura só vai brincar. E quem vai para o bacharelado só vai para fazer técnica. Então, quem prefere brincar vai para a licenciatura, e quem prefere estudar muito e virar um grande músico vai para o outro. Nenhuma das coisas é verdade. Nenhuma das coisas é verdade. É falso isso. Né? Então, eu não sei como resolver isso. É um problema muito maior do que... O único jeito que eu ainda acredito que funcionem as coisas é no quintalzinho de cada um. É conversar com o amigo, é o convencimento, é fazer grupinho, é sugerir. Aí a gente vai mudando a mentalidade do pequeno para o grande, porque, gente, do grande para o pequeno não vai mudar. Do grande para o pequeno não vai mudar.
pelo menos a curto prazo. Legal. Ó, ela disse ali, ótimo. Bom, a Rose Greco também tem uma pergunta. Como trabalhar a música em sala de aula com tão pouco tempo disponível, falta de espaço adequado e ainda a questão da polivalência, dividir o tempo com a dança, teatro e artes visuais? Aí também tem um erro crucial. Polivalência foi extinta oficialmente em 1996 com a LDB, porque eles extinguiram o nome polivalência e falaram em integração de linguagens, que isso sim é uma coisa muito rica. Daí o outro erro dessa lei é que pensa que em 45 minutos, ou no máximo 50, você é capaz de trabalhar 4 linguagens, só que agora as licenciaturas são específicas. A escola vai contratar 4 professores para poder fazer integração de linguagens, seria uma maravilha. Se eu tivesse trabalhando comigo, eu músico, um cara do teatro, um cara de artes visuais e um dançarino, nossa, e cada um tivesse 50 minutos, a gente fazia projetos, cada um melhor que o outro. Mas não é assim. Quer dizer, é tudo fingimento. Os próprios concursos, quando saem editais de concurso, falam polivalência. Eu já vi um monte. Eu já fui parecerista de um monte de concurso de prefeitura e coisa assim, contratando gente. Eles querem, só falam em polivalência. Eu falo, gente, isso acabou em 71. Quer dizer, começou em 71, acabou em 96. Quer dizer, 96 para 2020, gente, eu acho que quem está nativa, eu tô aposentada. Embora ninguém tenha percebido isso, nem eu, né? Porque eu não paro. Mas eu sou aposentada. Quer dizer, oficialmente eu não falo mais, né? Eu só falo no meu âmbito pequeno. Tinha que falar para as autoridades, está errado. Sabe? Quer dizer, não está sendo nem cumprida a lei. A lei fala que acabou a polivalência. E vocês falam em polivalência. Então, desculpe falar tanto sobre isso, mas eu acho importante não aceitar. Entra edital, recorre. Vai na justiça e fala, esse edital está errado porque ele está na lei de 71. Opa. Marisa. Travou aqui. Posso fazer uma questão aqui, já que ficou quietinho aqui por áudio? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo. Aproveita. Aproveitando que a gente está falando sobre a parte da polivalência ou não polivalência, né? Eu trabalho como professora do Estado aqui do Paraná, né? Tenho a sorte de trabalhar no Colégio Estadual do Paraná que faz essa divisão das linguagens com um professor específico e mesmo o Estado ainda nos questiona do porquê que vocês estão fazendo isso, como assim a gente tem 2 professores de arte, né, dentro de sala de aula, dividindo a turma, enfim. E queria perguntar, assim, levando em conta que oficialmente a gente não tem essa polivalência, né, por lei, mas na prática agora os cursos de licenciatura eles estão voltando para... Eu tenho visto, pelo menos, esse movimento de transformar as licenciaturas agora em voltar para a polivalência, né? Como é que a gente pode pensar nisso, né? Sendo que eu vejo que o cerco, digamos que a gente está sendo cerceado de trabalhar especificamente na nossa área, né? Naquela coisa assim, em nome de, não, os alunos têm que ter acesso, óbvio que eles têm que ter acesso às linguagens, às outras linguagens, mas aquela coisa do economizar, né? Vamos colocar um cara para fazer tudo e ele que se vire para fazer, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Legal, Isabel. Vamos aproveitar quando a Marisa voltar, ela está voltando já, está entrando novamente, aí a gente acrescenta esse teu comentário. Só enquanto ela não voltar, eu que fiz a pergunta, né? Sim, fala, Rose. O termo polivalência, na verdade, o termo pouco importa. O que acontece é que, na realidade, o professor continua com a função de desempenhar, né, as 4 áreas do conhecimento artístico, né? Do teatro, a dança,
Qual? Artes visuais e E a música. e a música, né? O problema continua, né? É verdade. E cada um resolve de uma forma, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, na prefeitura de Curitiba, até onde eu sei, eles trabalham por bimestres, né? Um bimestre para cada área. Acho que fica mais a critério também de cada escola, não sei ao certo, mas a realidade continua a mesma, né? Com certeza, Rosi, com certeza. Eu concordo com tudo que você falou. É que eu tenho hora que eu fico tão louca, porque você fala assim, não adianta nem a lei, porque ninguém os lá de cima não leem a lei, não sabem o que está escrito, né? E eu acho que tem que fazer trabalho de formiguinha, tem que conversar com o diretor, com o assistente pedagógico, tem que mostrar o que é a arte, tem que ver se tem, de repente, na escola um outro professor de arte que possa fazer trabalhar por projeto, fazer alguma, mesmo que durante a aula você fique sozinho, mas vocês estão trabalhando com objetivos comuns, né? Pode ser. Mas olha, um dado aqui da cidade de São Paulo, que é de 2015, que eu vou falar, agora o que de lá para cá eu não sei. Eles tinham mais de 1.000, acho que tinham quase 2.000 professores contratados com concurso e tudo, de artes visuais ou artes plásticas, ou educação artística com habilitação em artes, né? Em artes plásticas. Aí eles tinham 18 de teatro, 12 de música e 5 de dança, da prefeitura inteira de São Paulo. Tinha quase 2.000 de artes visuais, porque as artes visuais foi o ramo das artes que se organizou melhor desde cedo, a gente sabe disso. A história da arte e educação, eles conseguiram, e os músicos ficaram protestando que isso não dava, a gente perdeu tanto tempo com esse protesto, né? Isso foi uma coisa que aconteceu na década de 70, não estou falando de agora. Acho que agora a gente já tem outra compreensão. Mas ficou uma coisa assim de cabo de guerra, sabe? Puxa para cá, puxa para lá, e a gente acabou se atrasando. Não tem solução, solução tem que ser no quintal mesmo, tem que resolver como é que eu faço. Mas quanto mais a gente conseguir mostrar o valor do que a gente está fazendo, que as crianças se entusiasmarem, sabe? Mostrar que está sendo gostoso, que os pais estão contentes. Porque eu conheço muita escola que a coisa funciona, de alguma maneira funciona. Então depende muito do papel do professor também, para convencer os colegas. Outra coisa boa de fazer é parceria com os colegas mesmo. Sabe, trabalhar música e geografia. Está estudando regiões do Brasil? Vamos ver como é que eles cantam, como é que eles tocam, quais são os ritmos importantes, né? Você pode ouvir, hoje em dia, com o YouTube, você tem acesso a tudo. Está estudando história do Brasil? Como é que era a música do tempo do Império? O que o Dom Pedro I tocava? Né? Qual a influência da música europeia? Porque tinha o Neumann aqui, que era austríaco, né? E como é que era a música da senzala, né? Dos escravos que não estavam no palácio? Qual era a música deles, né? E como é que deu essa mistura que acabou aparecendo o lundu e a modinha, que são as bases da música popular brasileira, né? Tudo isso está aí, está vivo, e tem tudo no YouTube, gente. Eu acho que a gente tem que habituar os nossos alunos e consultar o YouTube, não só para ver que show que vai ter, mas para estudar história, para estudar geografia, para estudar danças. Tem tudo lá. Claro que é efêmero, tem hora que o cara põe, depois ele tira, mas você acha outro. Sabe? É habituar a ter essa ferramenta na mão, em vez de ficar falando mal das coisas. Marisa, teve um comentário aqui da Isabel, acho que um pouco dentro também disso que a Rose falou, que oficialmente não temos a polivalência, mas a gente vê uma movimentação de transformação das licenciaturas em licenciaturas polivalentes, né? Eu citaria, acho que uma que tem do SESC, que é licenciatura em linguagens. Isso. Como é que você vê esse movimento? Olha, eu não estou a par, não estou por perto, eu não sei como é que eles vão conduzir isso. Eu gosto muito da inter-relação entre as linguagens, mas você tem que ter conhecimento básico de pelo menos uma linguagem, porque como é que você vai relacionar linguagens se você não conhece as linguagens, né?
Então, eu acho que dá muito certo quando você pega um músico, um cara de teatro, um cara de dança, e vocês fazem um projeto comum, e daí as crianças, sim, passam por tudo. Né? E você também pode passar por tudo, porque você aprende com os colegas, né? Mas tem um que é o detentor daquele conhecimento específico, né? Porque, como é que você... Vamos dizer que nessa coisa que vocês inventaram, tem que cantar. O cara do teatro... Alguns, né? Alguns até cantam muito bem, mas eu digo assim, de repente esse professor que eu estou citando agora é ótimo para a expressão falada, mas ele é uma negação para cantar. E o músico está ali. O músico trabalha essa parte. E daí o músico vai falar, ele vai falar como se fosse batatinha quando nasce e esparrama pelo chão, não sabe interpretar texto. O teatro está aí para misturar. Né? Então você vai tendo riquezas e pegando nos outros. Por isso que eu gosto de ser interdisciplinar e não polivalente. Polivalente é uma falácia, gente. Ninguém é capaz de dominar 4 linguagens. Você não domina nenhuma. Ninguém de nós domina uma. A gente vai morrer estudando, porque sempre tem coisa que você não sabe. Né? É uma falácia. Agora, quem faz as leis não sabe disso. Para ele, se puser uma música no show de não sei quem que você vai fazer enquanto você dá churrasquinho com cerveja, tá ótimo. Então, esse modelo a gente não quer para a escola. E quem que vai dizer o que vai ser? É a gente mesmo. É de trás para diante. É do pequeno para o grande. Eu defendo muito isso. Se a gente tiver um monte de pequeno, a gente muda. Legal, legal. Tiago, você gostaria de fazer a sua intervenção? Porque, de alguma forma, o que eu gostaria de perguntar já foi contemplado pela Marisa. Então, acho que poderia ser você. E eu proponho que a gente encerre as inscrições na fala da Marisa agora, a próxima resposta, e daí já esteja se encaminhando para o fim da nossa atividade de hoje. Tiago. Legal, nossa, é uma exposição tão rica da Marisa que, assim, tem muitas questões, na verdade. Eu vou tentar colocar 2 aqui que eu acho que me chamaram a atenção, dentre as outras. Eu queria voltar um pouco primeiro na questão da linguagem, né? E essa coisa de que, muitas vezes, a forma de se pensar a linguagem é como se fosse uma transmissora do pensamento, ou uma transmissora da emoção, como se o pensamento fosse um recheio da linguagem, né? E daí, em determinado momento que você ressaltou, a relação entre essas 2 coisas, né? Como sem a linguagem não se desenvolve o pensamento. Eu estou fazendo um recorte específico e chamando de pensamento, porque eu também estou aqui como pano de fundo, pensando em algumas coisas que eu estudei do Vygotsky no doutorado, e daí ele faz essa relação, mostrando bem claramente como o pensamento se desenvolve a partir da linguagem, e a linguagem se desenvolve a partir do pensamento. Não, na verdade, a linguagem é uma expressão do desenvolvimento do pensamento, mas também o próprio pensamento se desenvolve a partir do momento que a gente começa a desenvolver a linguagem, né? A relação entre essas 2 coisas que eu queria... É de mão dupla, né? Exatamente, que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Não, o pensamento não só como o recheio da linguagem, mas como a inter-relação dessas 2 porque, coisas. assim, tradicionalmente... E uma segunda coisa, só para já aproveitar a pergunta, me chamou a atenção também a coisa da brincadeira, né? Das crianças, e trabalhei com educação infantil, né? Você sabe disso, e... eu fico imaginando, assim, se a criança, quando ela está interagindo com a tecnologia hoje em dia, se ela também, primeiramente, se ela também não está, de certa forma, brincando. Só que eu concordo com você numa diferença qualitativa entre essas brincadeiras, né? Me parece uma forma de brincadeira da criança, quando ela interage com a tecnologia ou com o celular, se a gente chamar isso de brincadeira, me parece, eu não sei dissertar sobre isso, mas me parece uma brincadeira menos rica do que aquele outro tipo de brincadeira. Então, eu queria que você também comentasse, assim, o que se perde? Eu concordo com você nesse sentido. O que você acha que se perde nessas 2 brincadeiras, nessas diferenças? Se eu esquecer alguma coisa, me lembre, viu? Porque não sei se eu vou lembrar de tudo. Mas queria, começar com a história dos estudos da linguagem.
o estudo da linguagem é uma coisa relativamente recente, quer dizer, antes se estudava muito mais o pensamento, a psique, esse tipo de coisa, né? Então, a língua era uma transmissora do pensamento. E daí, quando começaram os autores, primeiros autores a estudar a questão da linguagem, já foi... E aí entra o Husserl, que foi no final do século XIX, né, que foi o criador da fenomenologia, mas ele também tinha umas concepções assim, muito românticas ainda, que eu acho que na própria fenomenologia isso foi sendo meio deixado de lado, aquela concepção de que você tinha que achar a linguagem arquetípica, que a partir dela tudo se desenvolvia, quer dizer, não levava muito em conta o aspecto cultural, sei lá. Mas todo começo é assim, né? A gente começa e depois os outros falam mal, porque você pensou errado. Mas você pensou, né? Mas, enfim, ele começou a achar que era o contrário, que a linguagem é que permitia que você pensasse, que se não tivesse linguagem você não conseguia pensar, né? Só que isso foi mudando muito, e realmente chegou num momento em que tem uma coisa de mão dupla, você tem toda a razão. O Vygotsky fala isso mesmo bastante, e ainda enfatiza o papel social, né? Porque se você não tiver com quem falar, e falar só consigo mesmo, você desenvolve limitadamente, porque você não tem outros estímulos, você fica num círculo, né? Você pensa sempre daquele jeito. Essa interação é importante. Sim, as duas coisas funcionam de mão dupla, com certeza. E quando eu estudei isso, que agora eu nem voltei neles, mas ficou um pouco na cabeça, eu estudei muitas coisas do Merleau-Ponty, que estuda não música, mas artes visuais, né? Que é o assunto dele. Eu estudei bastante. Estudei o Gadamer também, que é um cara que pensa muito na questão da linguagem, de uma maneira muito bonita, mas também muito complexa para ler. É livro que dá trabalho, mas você pode atacar, que é bem legal, né? Que ele tem um artigo chamado Man and Language, quer dizer, o homem e a linguagem, que é fundamental, porque eu acho que ajuda a entender essa questão, sabe? De que a gente é formado pela linguagem, o pensamento também é formado porque você tem linguagem, mas depois é claro que um mexe com o outro, né? Então, antes disso, você estudava a linguagem assim, o que é que existe na língua? Existe isto, as categorias gramaticais, a sintaxe, como é que essa língua arruma os componentes diversos na frase, o que pode, o que não pode. Isso é bem legal, isso aí equivale à técnica do piano, do violino, pode pôr a mão assim, não pode pôr a mão assado, respiro antes, como é que é a respiração melhor, isso tudo é a gramática, é só isso. E isso respondendo para aquela menina lá atrás, acho que era a Bárbara, quando você quer só trabalhar técnica instrumental, você não sai da gramática, você tem que compor, você tem que ser compositor. Não um compositor para ficar com manchete, que eu sou um grande compositor. Compositor do cotidiano. Compor com seus alunos, né? É isso. Agora a outra pergunta, o que era a mesma história do brincar. Já lembrei, do brincar. Olha, o homem aprende brincando. O homem aprende jogando. É da nossa natureza. Tem até um livro do Huizinga que fala isso, né? Que chama Homo Ludens, né? É o homem que brinca, né? E o François Delalande, que é um músico atual, vivo, francês, que fala a música é um jogo de crianças, né? Então, com certeza a música é um jogo, a criança aprende brincando, e quando ela brinca com o computador, ela está brincando, com certeza. O que diferencia? No computador ela está quieta, sentada, mexendo com os dedos da mão, com os olhos, com o ouvido e pronto. E interagindo com a máquina. Num jogo ao vivo, você se movimenta, você interage com outras pessoas, você pode criar regras, você pode mudar de regras e não só esperar que o computador vá deixando cada vez mais difícil, né, para ver se você é capaz. E o computador é competitivo, porque você sempre tem que... Você vai fazendo pontos, vai acumulando pontos, ganha prêmios. Então, é um instrumento de sociedade competitiva. E eu estou defendendo uma sociedade de cumplicidade. Então, é outra matriz. Mas não é que você não possa jogar. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tudo coisa muito radical acaba gerando um problema. Se todos os teus amigos brincam com os joguinhos e você, como pai, proíbe, você não está fazendo bem para o teu filho. Você está fazendo mal. O que você pode é dar regras para isso. Então, você brinca de tão a tão, mas então a gente vai jogar bola lá na rua, a gente vai na quadra, a gente vai nadar, ou a gente vai chamar os coleguinhas aqui em casa para
para fazer uma pizza, sei lá. Entendeu? Eu acho que disciplinando dá muito mais resultado do que proibindo. Deixa eu contar uma história para vocês muito engraçada. Eu, mãe principiante, primeira filha, 3 anos de idade, entrei no maternal. E eu odiava chiclete. Chiclete é horrível, sabe? É feio, não nutre, não faz nada, não ajuda. E eu não comprava chicletes para elas. Aí eu tinha uma amiga que morava exatamente em frente à escola onde a minha filha estudava, fazia maternal, no sobrado, né? Perto da rua, da casa dela, você via o pátio da escola, né? Aí um belo dia eu fui buscar, mas cheguei mais cedo, fui para casa da minha amiga, ficamos na janela vendo que hora que a escola ia acabar, e me deparei com 3 criancinhas sentadas, assim, encostadas no muro, já tinha acabado a aula, estava esperando abrir portão, e elas estavam compartilhando um chiclete. Uma mascava, passava para outra, uma mascava e passava para outra. Eu fiquei horrorizada. Aprendi aí, comprei chiclete, disciplinei o chiclete. Disciplinei, não, organizei o tempo, para não entrar numa coisa de militar que eu não queria. Organizei o tempo de comer chiclete, o tempo de comer fruta, sei lá o quê. Então, eu aprendi muito com isso, porque fiquei muito chocada, porque eu achava que eu estava fazendo um grande papel, sabe, de não... Em casa não entra chiclete. Bobagem. Será que respondi, Tiago? Respondeu, Marisa, claro. Então, Regina, a gente tem mais inscrições, perguntas no chat? Não, aqui encerrou, Tiago. Então tá certo, gente. Então eu queria agradecer mais uma vez imensamente a participação da professora Marisa Fonterrada, uma exposição, novamente vou ressaltar, de riqueza, eu acho que em uma multiplicidade de riqueza, assim, né, com várias discussões, várias reflexões que eu acho importantíssimas para a educação musical. Acredito que foi uma experiência riquíssima para todos os presentes aqui, viu, Marisa? Daí, antes de encerrar, eu gostaria de dizer suas últimas palavras aqui na nossa reunião, se despedir, etc. As minhas últimas palavras para agora, né? Para esse. Agora, por isso que uma coisa de morte. Nem terminei de falar, para a nossa reunião, né? Tem que enfatizar, colocar em negrito aqui ainda. Gente, olha, assim, um grande prazer estar com vocês por vários motivos. Um, que eu gosto muito de falar de educação e educação musical. Quem me conhece sabe que eu repito sempre as mesmas coisas, eu mudo um pouco a roupinha dela, mas, né, uma vez eu vou por aqui, outra vez por ali, mas no fundo, eu estou sempre falando a mesma coisa. Estou muito contente de ter sido o Tiago que me convidou, porque a gente teve essa relação no começo da carreira dele, ainda como aluno mestrando, né? Recém-formado na graduação. Eu lembro que ele faltou de uma aula minha e veio dizer: não posso vir na sua aula porque eu vou colar grau. Já estava no mestrado colando grau ainda, né? Gozado. Então, tenho muitas lembranças boas desse tempo. Estou muito contente de você já ter começado a sua carreira universitária. E numa época que está super difícil começar uma carreira universitária, né? Está cada vez mais difícil. Então, estou muito contente de saber que você está aí, estou contente de ter tido essa oportunidade de conversar com os alunos, de estar junto aqui com a Regina e com a... Como é que é o nome da outra moça? Colega? Georgiana. Isso. Desculpa, chama a Universidade Escola. É que eu fiquei quietinha hoje. Então, a Universidade Escola não passa nem cola pra gente, porque os outros passam cola, né? Ela deixou lá a Universidade Escola. Mas, enfim, é isso. Estou contente, estou muito feliz. Espero que tenha sido um pouquinho útil para vocês. E até uma próxima, se Deus quiser.